Muitas pessoas pensam que o poder, a dominação, a conquista são os objetivos principais do Sith, enquanto na realidade o maior foco do Sith, desde sua concepção milênios antes, é a imortalidade, a capacidade de viver para sempre, fazendo aquelas coisas que eu citei, a dominação, a conquista e tomando poder. E o fato é que alguns Sith realmente conseguiram atingir esse objetivo. Darth Vitiate, na Antiga República, sugando a energia vital de seu planeta natal inteiro, conseguiu se tornar imortal. Bem, pelo menos parar o seu envelhecimento. Darth Sion, um outro Sith da Antiga República, ele odiava tanto a si mesmo, ele odiava tanto a vida, que o seu próprio ódio o mantinha vivo. O seu ódio o mantinha imortal, segurando junto o seu corpo dilacerado e seus ossos quebrados. E claro, todo mundo aqui também conhece Palpatine. Palpatine não conseguiu parar o seu envelhecimento, mas ele conseguiu redescobrir uma antiga técnica Sith chamada a transferência de essência, onde o seu corpo ele podia ser destruído, mas a sua alma ela podia ser transferida para outro corpo. E curiosamente, não foi Palpatine que inventou essa técnica, ele simplesmente a redescobriu. O verdadeiro inventor da transferência de essência é o famoso Lord Sith Darth Andido, um Sith sinceramente tão escroto que ele chegou até mesmo a ser apelidado como o Deus Imortal. Mas apesar de todas essas, digamos, pseudo-imortalidades, afinal todos esses Sith eventualmente morreram. Incrivelmente, a ironia do destino faria com que os inimigos do Sith descobrissem a verdadeira imortalidade, os Jedi. Mas não um Jedi qualquer. Um Jedi na forma de um humano, chamado Qui-Gon Jinn, um Jedi incrivelmente sábio. Sábio bastante para ir contra as regras do Conselho Jedi, contra a Ordem Jedi em si, a favor da verdadeira natureza da força. E é exatamente esse pensamento diferente do restante dos Jedi, essa busca constante de sempre aprender mais, aprender a natureza da força, a natureza da força viva. São essas características que fizeram Qui-Gon Jinn ser digno de aprender a técnica da imortalidade, a habilidade de reter a sua consciência depois da morte. Através de um xamã, Qui-Gon Jinn teve acesso a esse treinamento especial durante a sua vida. E esse treinamento seria incrivelmente útil. Após a sua morte por Darth Maul, Qui-Gon Jinn teria a oportunidade de ensinar um dos mestres Jedi mais poderosos que já existiram, Mestre Yoda. O que é incrivelmente irônico, né? Mestre Yoda, que por grande parte de sua vida foi conhecido como o Grão-Mestre, o Mestre Superior da Ordem Jedi, eventualmente foi ensinado, se tornou um aprendiz de um dos caras conhecidos como um dos grandes rebeldes em sua época, Qui-Gon Jinn, o cara que não obedecia às regras da Ordem Jedi. Isso pra mim reflete exatamente o problema que a Ordem Jedi tinha em sua época. O indivíduo que era taxado como um rebelde foi, na verdade, o merecedor de receber a sabedoria, a técnica da imortalidade verdadeira, reter a sua consciência na força após a morte. Para a maioria dos Jedi, a sua resposta seria simplesmente dizer que a força trabalha de formas misteriosas. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Darth Plagueis dizia que dizer que a força trabalha em formas misteriosas é o mesmo que admitir a sua própria ignorância, pois todos os mistérios podem ser solucionados através da aplicação da sabedoria e de um grande esforço. Mestre Yoda aprenderia isso rapidamente. Qui-Gon Jinn não teve a capacidade de aprender a se manifestar fisicamente. Ele foi morto antes por Darth Maul, mas através de sua voz, através de sonhos, Qui-Gon Jinn conseguia contatar Mestre Yoda. E viajando para o planeta da Força, Mestre Yoda descobre que a Força não é tão misteriosa quanto parece. Através de um treinamento, Mestre Yoda também consegue aprender a imortalidade, como a gente vê quando ele morre. Mas muito antes disso, Mestre Yoda precisou compartilhar essa sabedoria com alguém. E ele compartilhou com ele, Obi-Wan Kenobi. Lá na Vingança do Sith, antes de Obi-Wan ir para Tatooine, Mestre Yoda diz que tem um grande amigo deles, o antigo mestre de Obi-Wan Kenobi, que gostaria de ensinar algo muito especial para Obi-Wan. E a gente sabe o que é, a técnica da imortalidade.
Em seu exílio em Tatooine, Obi-Wan Kenobi teria que falar com seu mestre, o contatar no plano após a morte. E assim como Yoda, Obi-Wan também aprenderia essa imortalidade. Mas o grande problema é que a gente não vê isso acontecendo. Pelo menos nos Legends, Obi-Wan Kenobi frequentemente conversa com Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn fala com ele sobre o passado. Qui-Gon Jinn fala com ele sobre Anakin Skywalker, sobre como se tornar um fantasma da força. Nos Legends, Obi-Wan Kenobi tem um treinamento completo com seu antigo mestre Qui-Gon Jinn, mas aqui na série Obi-Wan Kenobi a gente não vê isso. E o interessante é que a série Obi-Wan Kenobi passa 10 anos depois da vingança do Sith, e a impressão que a gente tem, a impressão que eu tô tendo pelo menos, é que Qui-Gon Jinn não conversa com Obi-Wan Kenobi. Sinceramente, a impressão que eu tenho é que até esse momento Qui-Gon Jinn nunca conversou com Obi-Wan em seu exílio. Em inúmeras ocasiões, a gente vê Obi-Wan Kenobi clamando, pedindo a ajuda de Qui-Gon Jinn, mas Qui-Gon Jinn simplesmente não fala nada. Ele disse para Yoda que ia ajudar Obi-Wan Kenobi, mas ele não ajuda. Nas maiores horas de necessidade de Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn permanece em silêncio. É somente através da análise sobre como funciona o fantasma da força que a gente consegue realmente entender o que está acontecendo, entender o porquê que Qui-Gon Jinn se recusa a aparecer para Obi-Wan. E a maior razão para isso acontecer é que Obi-Wan se distanciou da força. É simples assim. Obi-Wan se cortou, ele se removeu da sua conexão com a força. Observem, na Nova Esperança, antes de avançar o seu treinamento Jedi, Luke Skywalker não consegue ver o fantasma de Obi-Wan Kenobi. Ele apenas o escuta. Somente depois de ter avançado um pouco mais em seu treinamento, que Luke Skywalker consegue ver Obi-Wan à beira da morte, lá no planeta Hoth. Enquanto Han Solo, um cara com a conexão na força medíocre, simplesmente passa através de Obi-Wan Kenobi. Ele não consegue o ver. E no Retorno do Jedi, mesmo Leia, filha de Anakin Skywalker, tendo uma conexão familiar com Anakin, tendo uma conexão com a força, mas sem um treinamento avançado, ela não consegue ver Anakin Skywalker, ela não consegue ver Yoda e ela não consegue ver Obi-Wan. Apesar de não fazer muito sentido, afinal, a força interage com não sensitivos. Darth Vader não é de forma alguma limitado de sufocar alguém simplesmente porque a pessoa não é sensitiva, mas a impressão que a gente tem é que para ver um fantasma da força, é necessário um indivíduo estar conectado com a força. E Obi-Wan Kenobi, nesse estado distanciado da força, simplesmente não consegue ver o seu mestre. Mas agora que a gente vê esse Obi-Wan Kenobi treinando, se abrindo mais, se soltando, eu sinto que um contato com o seu antigo mestre, conversar com Qui-Gon Jinn, é algo inevitável. Mas deixa aí nos comentários se você gostaria de ver Qui-Gon Jinn, o ator Liam Neeson, de volta em Star Wars. E se você gostou do vídeo, não se distancie dos segredos, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.